A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa, palavra que edifica, transforma, liberta, traz paz, alegria, gozo na alma. E nós estamos aqui no último gravação, aqui no YouTube, do ano 2025. E estaremos trazendo uma mensagem aqui em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13 ao 22. Essa mensagem trazendo aqui da parte do servo, do discípulo Pedro, da parte de Deus para nossas vidas, um conselho, como se diz, para que nós não venhamos desanimar, né, com os ataques, com as setas do inimigo sobre as nossas vidas. E nós estaremos aqui compartilhando com vocês aqui, o tema é sofrendo como seguidores de Cristo. Aqui Pedro está dizendo aqui na sua palavra, diz assim: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Se vocês forem zelosos na prática do bem, mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta de vocês têm em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem, do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificando no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. E coisa mais linda é esta palavra, o sofrendo como seguidores de Cristo. Aqui Pedro está ensinando, eu creio, que aquele povo ali onde Pedro tinha mandado essa carta para eles, creio que eles estavam sofrendo perseguições, luta por alguém que estava perseguindo. E ele dizia: ora, quem há de maltratá-los? Falando para eles, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem, e está dizendo, quem há de maltratar se nós formos zelosos na prática do bem? Mas, ele diz, mesmo que venha a sofrer
Por causa da justiça, mesmo que eu, você, nós viemos a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Que justiça! Não tenha medo das ameaças, nem fique angustiado. Eles estavam sofrendo por isso. Será que nós também, nessa época, não passamos por isso mesmo? Não passa por esse sofrer por causa da justiça, por causa da verdade? Será que nós não temos alguém que nos persegue, como naquela época Pedro ensinando aquele povo ali, os irmãos ali, dizendo para eles: por mais mesmo que venha a sofrer por causa da justiça. Quantos estão desprezando a justiça, desprezando a palavra do Senhor, desprezando aquele que falam a verdade, desprezando aquele que falam de Cristo? Mas se essa justiça, se nós sofremos por causa disso, se nós sofremos por esta causa, pelo bem, ele está dizendo pelo bem de Cristo, pelo amor de Cristo, pela verdade de Cristo. Se nós sofremos por isso, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Que coisa, né? Nós somos felizes. Porque não é fácil. Não é oba-oba quando alguém que persegue a palavra de Deus, quando ela é dita como ela é. Não é fácil, mas nós vemos aqui quantos sofrem, quantos não querem ouvir mais a verdade, quantos não querem mais se confrontar-se com a verdade, eles querem somente o passar de mão, somente massagear o ego, o que se faz bem para eles mesmos, que satisfaz o seu ego. E nós vemos aqui Pedro ensinando, mas mesmo que venha, se naquela época eles sofreram, não é diferente, isso vem vindo, vai chegando de geração a geração, isso vai se passar por nós também, pessoas que viram as costas, pessoas que não dão ouvido, eles dão ouvido muitas vezes, não todos, mas uma boa parte gosta de ouvir mentiras, enganações, profecias mentirosas, enganosas. Mas quando essa palavra é real e verdadeira, essas pessoas sofrem. Elas são muitas vezes desprezadas, insultadas, mas ele está ensinando aqui, que eu achei muito lindo o ensinamento dele. Vocês são bem-aventurados, não tenha medo. É para que eu e você não tenhamos medo de sofrer ameaças, por sofrer por causa de Cristo, por sofrer por causa dos seus evangelhos, por seguir a Cristo, por ser verdadeiros cristãos. Não tenham medos, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, não se angustie, mas glorifiquem a Deus, para que nós possamos também carregar as marcas de Cristo, porque ele também foi insultado, foi humilhado, foi cuspido de todas as formas, deixou exemplo para mim e para você, ele sendo Deus e eu e você, nós. Então Pedro está nos ensinando, não tenha medo das ameaças, e fica angustiado, principalmente na época que nós estamos vivendo. Se naquela época já era assim, você imaginou a época que nós estamos vivendo? Que o certo é errado e o errado é certo? Que o povo não quer ouvir mais a verdade, nem todos, mas uma boa parte não quer ouvir a verdade, e ele está ensinando. Pelo contrário, Pedro ensinando, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Estejam preparados, estando sempre preparados para responder a tudo aquilo que pedir razão da esperança que vocês têm. Como os preparados? Preparados na leitura da palavra de Deus, que é a palavra que transforma, a palavra que liberta. Estamos preparados em oração, estamos preparados em jejum para responder tudo aquilo que pedir razão da esperança que vocês têm. A razão, a esperança que eu e você temos, quem é? A
A razão, a esperança que nós temos é Cristo Jesus. Essa esperança de herdar os céus, a vida eterna. Essa esperança nós temos que estar preparados para responder. Ele diz, mas façam isso. Isso é muito interessante para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Mas façam isso com mansidão e temor. Muitas vezes pregamos com temor e temblor a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então que nós façamos esse ensinamento. Pedro, que foi bem afoito, um homem colérico, um homem que ele, ali quando Jesus foi pegar Jesus para ser preso, ele pegou a espada e cortando a orelha daqueles soldados. E ele ensinando, porque ele seguiu o exemplo de Cristo, a mansidão que Cristo respondia, porque ele foi confrontado. Jesus foi confrontado pelos judeus, mas ele mesmo assim respondeu dentro do Pai a palavra de Deus. E nós vimos aqui que nós temos que ser da mesma maneira, estarmos preparados, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, porque a palavra de Deus não é para nós, como se diz, brigar por ela, mas responder com mansidão e temor também, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Mas isso aqui, quando nós servimos, esse ensinamento é para aqueles que servem a Cristo de verdade, carrega Cristo no seu coração e estão passando por isso. Glorifica ao Pai. Aqui nós vimos uma explicação que diz assim: santifica Cristo como Senhor, separem-se de tudo para se unirem a Cristo, ao seu senhorio, então tudo mais dará certo. Tudo mais dará certo. Unir-se a Cristo, santificar-se a Ele, a Cristo, separando-se de tudo e se unir a Cristo, unir-se a Ele e o seu senhorio, então tudo mais dará certo. E nós, como estando sempre preparados em nossos corações e também equipados para explicar bem o Evangelho, equipado como? Lendo a palavra de Deus, tendo uma experiência viva, conhecendo Deus, lendo ela, e como nós conhecemos, lendo a sua palavra. E nós vimos que Pedro ensinando, muito lindo, a Bíblia do Senhor, como se diz aqui no 16, não façam isso com mansidão e temor e com boa. Nós vimos aqui uma explicação: mansidão com humildade. O Evangelho em si já é um profundo confronto. O Evangelho em si já é um profundo confronto. Temos que fazer tudo para que, ao conhecer as Escrituras, a pessoa entenda que está sendo confrontada pela verdade e não se sinta acuada por nós. É com amor. É com amor, é com cuidado que nós trazemos ela. Com amor, confrontando, não trazendo a palavra de Deus para suscitar iras nas pessoas. Muitas vezes as pessoas se sentem iradas por um confronto de um evangélico que está pregando, ou está ensinando, ou está como se debatendo com ele, e a pessoa sente ódio ou ira, odeia a Bíblia, acaba odiando a Deus, a sua palavra. Mas quando nós trazemos ela com mansidão, com humildade e temor, é diferente, como se diz, é totalmente diferente. Essas pessoas entendam que está sendo confrontada pela verdade e não se sintam acuada por nós. E temor de que vamos impedir o poder do Evangelho com a boa consciência. Temos que ser um canal puro para o Espírito Santo ministrar livremente. Nós não podemos pregar aonde vai suscitar ira nas pessoas, raiva ou ódio da Bíblia, ódio de Deus, mas transmitir que Ele é amor realmente, mas que nós temos que fazer a sua vontade.
os seus desejos e nós colocarmos ele em nosso coração, para que nós podemos obter vida eterna, transmitir o amor que ele sente pela minha vida e pela tua vida. Então nós vemos que Pedro está ensinando: não defama a boa conduta que vocês têm em Cristo, porque se formos da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o bem do que praticando o mal. Que nós venha a sofrer praticando o bem e não o mal, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificando no Espírito. Jesus morreu por nós, ele foi confrontado, como eu já disse, padeceu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos. Então nós também temos que carregar essa marca de Cristo. Então não tenham medo, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou o Espírito em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus guardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, que eu e você estejam no lugar desses 8, para a salvação das nossas almas. Nossa família foram salvos através da água. Que nós possamos, amados, queridos, não ter medo de falar a verdade, mas falamos ela com amor, confrontamos com amor, com temor, com mansidão, com humildade a palavra do Senhor. Nós vimos aqui também, para terminar, em que demais de irmos para o céu, como se diz aqui, vamos ler aqui, o batismo corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas apelo por uma boa consciência para com Deus, que nossa consciência seja boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma boa consciência, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Esse Jesus maravilhoso. Que Deus abençoe o teu coração. Não tenha medo, fala a verdade, mas fala com mansidão, com humildade e temor e temor. A palavra do Senhor. Fica na paz de Cristo. Um beijo no teu coração.